Então vamos lá, começando aqui com 5 minutinhos de atraso. Bom dia, Fernanda. Tudo bem contigo? Oi, Nina. Então vamos lá. Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. A gente vai falar sobre as práticas, né, da medicina tradicional chinesa e a psicossomática e aonde elas se conectam. Então é muito fácil a gente começar a falar sobre. Eu sei que todo mundo aqui está entrando para. Ah, mas e a minha celulite? Mas eu tô meio gordinho? Ou eu tenho dor no joelho? E minha dor na garganta? Qual é o efeito da psicossomática? É muito fácil eu falar sobre isso, mas o meu intuito aqui é fazer com que vocês raciocinem comigo para que depois, na prática clínica ou para uso pessoal, vocês possam raciocinar e tirar suas conclusões e assim iniciar um tratamento, né? Na psicossomática, o que significa psicossomática? São aquelas emoções, aqueles pensamentos que ficam totalmente impregnados dentro de você, mesmo que você não saiba, não está pensando neles, eles estão lá e estão somatizando no corpo, porque quando a boca cala, o corpo fala. Então, eu vou falar sobre a dor de garganta. Vou dar uma pincelada. Pessoas que sofrem de dor de garganta significa que tem algo dentro deles que eles não conseguem soltar. E isso faz a somatização aonde? Na garganta. Então, se já pararam para pensar que pessoas tomam remédio, né, esses vendidos em farmácia, a dor passa, mas quer dizer, ela volta depois de um tempo. Ou às vezes toma remédio demais, muda de médico, muda de terapeuta e a dor continua lá. Por quê? Porque está tão enraizada lá no seu subconsciente, está tão enraizada, que enquanto você não colocar algo que está dentro de você para fora, essa dor de garganta vai continuar. Parece loucura. É por isso que eu quero fazer, por isso que eu quero não, por isso que eu estou fazendo essa live, justamente para que vocês tenham um raciocínio e tirem suas conclusões. No começo eu também achava que tudo isso aí era coisa de filosofia, era besteira, mas eu comecei a pensar que os antigos tratavam as pessoas assim. Por exemplo, na Grécia Antiga, eles tinham um lugar chamado Solarium, que era como se fosse uma caverna, onde tinha buracos no teto e as pessoas ficavam lá tomando sol. E enquanto isso, os médicos da época ficavam fazendo um reforço positivo, falando: olha, você está bem, você está curado, você tem saúde. Então, tinha esse tipo de tratamento com reforço positivo. E nos meus tratamentos aqui na minha clínica, eu também posso afirmar que 90% das pessoas se curam apenas com um reforço positivo. Então eu já sei que isso daí é uma doença psicossomática. É claro que se ela persiste por muitos anos, por muito tempo, ela vai dar efeitos físicos duradouros, que são as dores crônicas ou as doenças mais profundas, né? E como acupunturista e estudando a filosofia, o Tao, que significa caminho, né? O taoísmo, né? Que é o estudo do caminho na chinês, eu vi que tinha uma grande conexão com a psicossomática. Por quê? Porque cada órgão corresponde a uma emoção. E é incrível. Vocês vão ver nessa série de lives, tá? Por isso que eu peço para vocês, já vão curtindo aqui essa live, não importa por onde você está assistindo, se é Facebook, Instagram, ou YouTube, vocês compartilhem essa live para que mais pessoas saibam disso, né? E nós acabamos, eu vou falar agora uma coisa polêmica, por não ficar refém da indústria farmacêutica. Porque os remédios, eles tiram o sintoma. Existem remédios que curam doenças? Existe sim. Mas eu não sei se é de interesse da indústria farmacêutica curar um paciente. Porque quando você cura um paciente, é um cliente que você perde, né? Já pararam para pensar nisso? É incrível isso também, né? Mas infelizmente é o mundo que a gente vive.
Por isso que a gente tem que não ficar só numa fonte de. Eu não posso nem falar cura, mas numa fonte de tratamento, mas procurar outras fontes de tratamento. Eu posso falar também da dor no joelho. O que significa? Você conhece aquela pessoa que sente muita dor no joelho. São pessoas que não se curvam, né? O orgulho está tão impregnado dentro dessa pessoa que ela vai sentir dor no joelho, porque o joelho é a curvatura, é você se curvar, pedir perdão, né? E pessoas orgulhosas não se curvam. Então elas vão sentir no joelho. O joelho vai enrijecer. Eu poderia falar também da celulite. O que é celulite? Principalmente na mulher, né? A mulher sofre muito disso com celulites, né? Celulite nada mais é do que aquelas mágoas, a raiva contida, aquela coisa guardada que já está tão profundamente dentro dela que vai acabar somatizando na celulite. Mas esse não é o ponto. O que eu quero é que vocês raciocinem junto comigo como eu cheguei a essas conclusões, que não é um estudo só meu, eu não estou estudando sozinho sobre isso, eu estou estudando coisas já que há 5.000 anos atrás eles já sabiam. Alguns registros falam de 2.500 anos atrás. Né? Eu falo de 5.000 porque é a idade que tem a China. É onde eles. Talvez seja até mais antigo, mas é os registros que eles têm. Eu poderia falar de 2.500 ou 5.000, mas eu não me lembro, porque eu parei de contar a minha idade aos 30. Então, eu não me lembro de 5.000 anos atrás. E quem sou eu para questionar um estudo tão antigo assim? No livro do Imperador Amarelo, é um livro da medicina chinesa, onde você estuda, onde está contida a maior parte dos ensinamentos, principalmente sobre tratamentos, né, a acupuntura. Esse livro, ele data de 2.500 anos atrás, mas eu acredito que seja muito mais antigo. Só que ali são contos de fábulas. Então essas fábulas, como que eu poderia chegar para uma pessoa há 5.000 anos atrás e falar, olha, existem neurotransmissores, existem neuropeptídeo, existe um processo bioquímico, as pessoas não sabiam nem que tinha dentro do próprio corpo, né? Algumas, as informações eram muito privilegiadas. Então, como que eu vou chegar num cara de 5.000 anos atrás e falar para ele, olha, o seu coração guarda muita alegria, é culpa do seu coração que você sofre de ansiedade. Então, não tem como a gente chegar a esse denominador comum há 5.000 anos atrás, né? Ou 2.500 anos atrás. Não tem como você chegar nisso. Então, o livro, ele conta fábulas aonde você tem que interpretar. E foi interpretado muito bem, porque até hoje a prática da acupuntura, da massagem, ela é bem aceita até hoje. Porém, a massagem e a acupuntura, ela é tida para as pessoas que... isso é um denominador comum, é um conceito comum das pessoas falarem que essas práticas de tratamento são para pessoas ricas, são para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Enfim, né? O remedinho, você está com dor, você vai lá na farmácia, compra um remedinho de 5, 6 reais, né? E essas práticas, elas são um pouquinho mais... não eram tão acessíveis, então por isso que tem esse preconceito sobre a massagem e a acupuntura, sendo que é uma fonte de tratamento maravilhosa. Mas como eu disse, eu poderia falar milhões de doenças aqui para vocês e o fundo psicossomático delas, mas esse não é o intuito da nossa live, tá? O intuito é ensinar vocês a raciocinarem junto comigo para chegar num denominador comum. Eu vou mostrar para vocês como eu cheguei até aí. Então, primeiro nós vamos falar sobre a nossa jornada de lives, tá? Serão 4 semanas, 4 lives, vai ser realizada todo sábado às 10 horas da manhã, durante 4 semanas, aonde vocês vão aprender muito. Hoje, a live 1 é Introdução à Psicossomática e Medicina Tradicional Chinesa, tá?
E na live 2, a gente vai fazer um mapeamento emocional de como as emoções afetam os órgãos específicos. Como eu falei, a gente vai precisar passar primeiro por essa etapa da introdução para que vocês consigam raciocinar de como chega-se à psicossomática, de como o corpo reage ao pensamento, né? Isso vai ser na live 2. Na live 3, as ferramentas que nós utilizamos na medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura, fitoterapia, moxa bustão, e tem mais outros pilares aí que compõem a medicina tradicional chinesa. Então, na live 4, a gente vai aprender a aplicar essas práticas, né? Integrando o conhecimento na sua atuação profissional ou mesmo na sua atuação pessoal, né? Tem pessoas aqui que estão assistindo para uso pessoal, não tem problema nenhum. Mas você pode transformar isso também em tratamento. Você pode se tornar um terapeuta e utilizar de todas essas técnicas, esses pilares, né, como acupuntura, fitoterapia, moxa bustão e outras aí. Dentro da psicologia, nós tratamos o indivíduo de dentro para fora, porque a gente sabe que as emoções, vocês vão ficar sabendo agora e vão tirar suas conclusões, de que o pensamento, ele afeta o corpo físico, tá? Já anotem aí. Pessoal, vai compartilhando essa live, vai dando o seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora, tá? Para não perder, já ativa o sininho para não perder mais nenhuma live, que vão ser realizadas todos os sábados a partir de hoje, falando da psicossomática e a medicina chinesa. E eu quero que vocês raciocinem comigo, tá? Por isso que eu estou dando essa introdução para vocês raciocinarem comigo, para uso pessoal ou para quem já é terapeuta, para poder tratar melhor os seus pacientes. Então, na psicologia, nós tratamos o indivíduo de dentro para fora. Só que eu descobri também que se nós tratarmos o indivíduo de fora para dentro, porque ao mesmo tempo que a mente ela muda o seu corpo físico também não pode mudar a sua forma de pensar? Pois aparecem inúmeros casos aqui na clínica de pessoas com pescoção duro, né, com problemas de dor no pescoço. O que é a dor no pescoço dentro da psicossomática? A dor no pescoço nada mais é do que pessoas indecisas, pessoas que têm um problema enorme para tomar decisões. Então, enquanto você não toma uma decisão, a dor no pescoço vai continuar. Mas olha que incrível. Toda vez que nós praticamos a acupuntura ou a massagem e a dor no pescoço alivia, a pessoa consegue desenrolar o pensamento, consegue tomar a decisão. Mesmo que errado, ela toma a decisão e a dor no pescoço passou. Então, a gente trata a dor de fora para dentro. Olha que incrível isso. Nós tratamos a dor e automaticamente o pescoço da pessoa também melhora. Pessoal, vocês podem aí no chat já fazendo perguntas, tá? Que eu vou reservar no finalzinho, vou reservar um tempo para a gente poder estar comentando sobre as perguntas que vocês estarão fazendo aí durante o processo da live, tá? Então vamos lá. Toda vez que o corpo cala, a boca fala. Emoções reprimidas. Olha que incrível isso. Emoções reprimidas. Sentimentos ignorados se expressam fisicamente. É o que eu estava falando. Toda vez que nós temos o consciente, que é essa parte que sabe que a gente está aqui conversando, e temos também o subconsciente. Não é porque um assunto foi esquecido que ele foi ignorado. O corpo está ali, a mente está ali, batendo na mesma tecla, mesmo que não seja na sua mente consciente. E isso vai fazer com que expresse essas emoções de uma forma física.
Algumas vezes nós temos sintomas que são inexplicáveis. Um enjoo, uma insônia, dor no peito, mesmo fazendo exames, os exames todos normais, mas os sintomas estão ali. Acho que acredito que muitas pessoas, ou vocês tiveram um parente, ou vocês mesmos, que ai, nossa, eu tô com uma dor no peito, eu tô infartando, vai no hospital, faz eletrocardiograma, faz um monte de coisa e clinicamente você não tem nada, né? Mas não significa que você não terá. Se você continuar com esses sintomas, que são sintomas psicossomáticos, é claro que isso vai se instalar no corpo físico, sim. Isso vai se instalar no seu corpo e vai virar algo realmente real. Por quê? Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir o que é real do que é fictício. Para exemplo disso, eu vou passar para vocês aqui um exercício rapidinho, tá? Aqui, Gomes, repete o nome do livro. É o livro do Imperador Amarelo, tá? E também temos livros de taoísmo. Esse é o nome do livro, o livro do Imperador Amarelo, tá? É chinês. Ele foi traduzido já para o português, mas só que foi traduzido, né, da forma que a gente possa entender. Mas é bem interessante esse livro, tá? Isso aí você encontra facilmente em PDF. Caso vocês não encontrem, eu tenho esse livro. Entrem lá no grupo de WhatsApp, que lá eu estou mandando todo o material que a gente está estudando durante essas lives, eu estou enviando lá no nosso grupo de WhatsApp. Então entra lá, não esquece já de compartilhar e curtir essa live para que mais pessoas também tenham esse conhecimento. Então, o exercício que a gente vai fazer, ele é muito simples. Eu quero que vocês imaginem um limão bem azedo e um limão bem verdinho. Vocês estão cortando esse limão e agora vocês estão mordendo esse limão. Que delícia, azedinho. A boca de algumas pessoas aí salivaram, né? Não vou falar de todas, mas a boca salivou. O ácido do limão, para evitar que queime a nossa língua, o nosso cérebro, ele manda produzir mais salivas, porque ali tem enzimas que vai combater o ácido do limão. Porém, isso é um processo físico que só acontece quando você chupa o limão. E por que ao imaginar o limão, a boca também salivou? Para você ver. O cérebro, a mente, ela não sabe distinguir o que é real do que é fictício. Por isso, algumas palavras de reforço, como eu falei no início da live, quando nós fazemos algo de reforço, um reforço positivo para a pessoa, ela já melhora 50% dos sintomas. Por exemplo, a pessoa quando está ela está com dor, é uma dor que não passa. Toma remédio, vai no médico, faz exame, aí ela já fica pensando, nossa, eu estou com coisa pior. Acontece isso e muito. Para quem já trabalha com paciente sabe que isso acontece. Ou com você mesmo. Pô, já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo, mas essa dor não melhora. Ela já pensa o pior. E quando ela pensa o pior, a dor piora. Você já te tira o sono, que o sono é importantíssimo para a recuperação celular. Já te tira o apetite, que é importantíssima também para a recuperação celular. E fora tudo isso que você está pensando, esse conjunto todo faz as dores piorarem. Então é muito importante, quando você estiver cuidando do seu paciente, é muito importante você dar um reforço positivo para ele, seja lá qual for. Eu, por exemplo, no caso, há 30 anos de experiência, eu chego para a pessoa e falo, não, tudo isso aí que você está sentindo é um problema muscular. Eu trato muitas pessoas com o mesmo problema. Tomam remédio, eu mesmo já passei por isso. Então você já dá um certo conforto para a pessoa. Você já mostra para ela que aquilo que ela tem não é nada de grave. É claro que ela precisa, assim, ela já passou por exames clínicos, não existem problemas reais, né? Porque existem aqueles problemas que realmente não passam com remédio, porque realmente é algo ruim. Mas você não vai falar isso para ela. Você só vai falar para ela assim, passa no médico, realiza um exame, mas eu tenho certeza que isso não é nada.
Né? Assim, dá um reforço positivo e fazer com que a pessoa faça os exames, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma ponte emocional, tá? A gente vai mostrar como a conexão entre sentimentos se manifestam no corpo. Como o exemplo do limão, nós temos outros exemplos. Quem aí já ficou com dor de barriga ao tentar, ao realizar uma prova? Ah, eu vou fazer uma prova. No dia anterior você tem uma baita dor de barriga. Isso é um sintoma psicossomático. Você vê como as emoções ela afetam o corpo físico. A exemplo eu sei que todo mundo tem medo aqui, né, dessa palavra câncer. A exemplo de uma gripe ou até mesmo uma doença viral, né, bacteriana. Isso tem tudo fundo emocional. Por exemplo, uma pessoa que sente, é, tem uma doença viral e tem uma doença bacteriana. Não é um agente externo isso, é um agente externo. Porém, como que tá as emoções dessa pessoa que está fazendo o sistema imunológico não combater a infiltração de processos infecciosos? Será que ela é uma pessoa que aceita tudo calada? É uma pessoa que é comandada? É uma pessoa que tá deixando os outros cuidarem da vida dela, né? Então são coisas para a gente se pensar. E isso daí também dá efeitos físicos. Você deixar pessoas de fora entrarem na sua vida. Isso daí é terrível. Porque faz com que seu sistema, você baixou a guarda. Qual que é a função das células de defesa, dos glóbulos brancos, do sistema imunológico? É proteger o corpo. Porque o corpo ele tem que estar o quê? Em equilíbrio. Então, para você estar em equilíbrio, você precisa, honestamente falando, você precisa estar bem fisicamente, você precisa ser mais confiante. Você eu sei que é meio difícil, mas todo mundo aqui tem medo de morrer, né? Por quê? Não é o morrer em si, mas como isso vai acontecer? Ou será que existe algo além, algo após? Né? Então você fica com esse sentimento. E isso causa um sentimento de impotência. Olha, impotência. O que faz as células do corpo não conseguir defender é a impotência. Então, quer dizer, os meus sentimentos, as minhas emoções, tá ali agindo, o meu subconsciente está ali agindo. Então, se você acha que não é capaz, o corpo vai responder da mesma forma. Olha, eu não sou capaz. Interessante isso, né? Vamos partir para o próximo aqui. Então, dentro da visão, isso eu falei da psicossomática, vamos entrar agora na medicina chinesa e como ela vê tudo isso. Dentro da visão da medicina tradicional chinesa, né, nós temos o Yin e o Yang, que são forças opostas, mas complementares. Tipo assim, é uma dança, né? Eles precisam estar juntos, o Yin e o Yang. Na China, as pessoas costumam dizer que quando as pessoas morrem, elas separam o Yin do Yang, porque a sua consciência é Yang, porque ela é mais sutil, mais imaterial, e o nosso corpo físico é o Yin, que é o que abriga a nossa consciência. Dentro da medicina chinesa, a gente chama isso de Shen. Tá? O Shen é a consciência. Então, nós temos o Yin e o Yang. E essas duas forças opostas, mas complementares, precisa estar em equilíbrio. Você não pode estar muito Yang e também você não pode estar muito Yin. Então, isso a gente chama de forças opostas e complementares. Essas forças, por exemplo, o Yang é tudo que é sutil. O Yin é tudo que é mais denso, mais material. Então, nós temos como Yin o feminino, o introspectivo, o mais interno, o mais duro, o mais rígido. Assim como nós temos o Yang, que é uma energia masculina, que é uma energia mais sutil e é uma energia que gera fogo, né? Uma energia de calor. O Yin é uma energia de frio. Só que uma tem que estar em equilíbrio com a outra. O equilíbrio, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Do japonês a gente fala ki e do chinês chi.
Qi é a energia vital que circula pelo corpo através de meridianos, sustentando todas as nossas funções. O que mantém os nossos órgãos em funcionamento é o Qi. E o Qi você pode retirar ele tanto da respiração quanto da alimentação. Então, por isso que respirar e se alimentar bem é essencial. Os rins, eu só vou entrar nessa parte aqui porque a gente vai ver mais para frente. Os rins é onde guarda a essência. Nós temos o pai, a mãe, e a união do pai e da mãe que vai gerar o feto, vai gerar uma nova vida, que é a união do yin e do yang, o pai e a mãe, o feminino e o masculino, vai gerar uma nova vida através do Qi, que é a energia vital. Eles mandam o Qi, que a gente chama de Qi ancestral. Então, se o pai e a mãe é saudável, eles mandam essa energia pro novo ser que foi gerado. E isso daí é o que fala também no livro do Imperador Amarelo. A gente vai falar sobre o livro do Imperador Amarelo durante a live toda, tá? Algumas partes, né? Não vou falar tudo porque é muita coisa, a gente vai ficar uns 15 anos falando sobre esse livro. Porque é muito conhecimento e muita forma de interpretar. Então, os rins, ele guarda a essência. Nós temos, imaginem uma vela, e essa vela, ela tá acesa, o yang. E a cera é o Qi. Conforme você vai... se você se alimenta bem, você preserva, que é o Qi ancestral, você preserva essa vela. Então você vai colocando mais cera ali. É claro que uma hora ela vai acabar, né? Assim como tudo, todo mundo morre, não tem para onde fugir, né? Então essa vela ela vai apagando. Por quê? Porque essa vela ela tem o Qi, que é a cera, que ela vai diminuindo. Se você come errado, respira errada, tem uma forma de viver muito desequilibrada, você vai consumindo mais essa vela. Consegue entender? Por quê? Porque quando você respira ou se alimenta, não tem a troca gasosa. Quando a gente respira oxigênio e elimina o gás carbônico. Quando nós temos essa vela, quando nós temos esse Qi e a gente respira ou a gente ingere alimentação, esse Qi, o corpo vai utilizar de Qi para poder transformar isso em mais Qi. Deu para entender? Então isso vai preservando o seu Qi ancestral, porque quando acabar o Qi ancestral, acabou, a vida cessou. Então a gente separa o Yin do Yang, né? O que é Yang volta para o Yang e o que é Yin volta para o Yin. Aí a gente começa a raciocinar sobre algumas coisas. Espera aí, se existe uma consciência e habita esse corpo, então quer dizer, o que é o meu corpo vai ficar na Terra, que é Yin, e a minha consciência Yang, ela vai para onde? Estão conseguindo entender mais ou menos na nossa visão aqui cartesiana que o corpo é separado? Lá na China, ele é tudo junto. A gente chama isso de holístico, mas eu não estou falando de holístico de um sentido esotérico ou, sei lá, filosófico. É a visão como um todo. É você pegar o ser humano como corpo e mente e tratar ele como um todo, não só tratar as partes. Aqui no Ocidente, eles tratam as partes. Eu não sei por que isso acontece. Eu acredito que seja para venda. Tudo é venda, né? Então, eles acreditam que se tratar as partes, o problema está resolvido, né? Mas, como eu disse, as doenças, elas apenas as pessoas tiram um sintoma, e então, tirando o sintoma, ela acha que não tem doença mais. Então, quantas pessoas aí já teve dor de garganta, né? Voltando lá no começo da live, teve dor de garganta e depois teve de novo. Por quê? Por que você teve a dor de garganta naquele momento e depois em outro momento você teve de novo essa dor de garganta? Sendo que você já tratou. Você já tomou remédio, você já tratou. Por que a dor de garganta voltou? Mesmo que seja 10 anos depois. Quer dizer, a doença ainda está lá. Só foi tratado o sintoma.
Por quê? Porque nós sabemos que o que mata o paciente é o sintoma que a doença causa. Tem pessoas que vivem com a doença há anos e morrem de outra coisa, né? Pensem nisso. Interessante, né? Então, esse fluxo de yin e de yang, ele precisa estar em harmonia, né? O estado ideal onde a energia, mente e corpo funcionam em perfeita integração. Você precisa dessa harmonia, você precisa desse equilíbrio para viver, para ter uma longevidade e viver com qualidade. Não adianta você viver até 120 anos doente, né? Ou viver mal, ou viver sem dignidade. Então, as pessoas só se preocupam no agora, né? Do que está vivendo agora, e não se preocupam mais para frente, né? Como que você vai envelhecer? E todo mundo aqui, se Deus quiser, vai envelhecer, não vai antes, né? Porque uma morte prematura é doída. Mas são vidas, né, que são ceifadas antes de atingir o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? É coisas também para se pensar. Então, entrar em harmonia, o yin, o yang, você tem uma longevidade. O qi é a energia fornecida pelos pais, que fica armazenada nos rins, que os rins é a raiz da vida, dentro da medicina chinesa, tá? Então, você precisa de tratamento para quê? Para equilíbrio, eu vou falar equilíbrio energético, é que toda vez que a gente fala equilíbrio energético, entenda isso como emoções, entenda isso como pensamento, não entenda de outra forma. Eu quero que vocês entendam que eu vou falar muito sobre energia, tá? Então, o yin e o yang são energias, e o qi é a energia que surge do yin e do yang, dessa união, porque eles estão sempre em movimento. Os dois estão numa dança louca, né? Para manter a gente saudável e vivo, né? Então, o tratamento com a acupuntura, com diversas terapias, ela visa o quê? O equilíbrio entre essas duas energias. Então, a gente acredita que quando nós temos uma doença, é porque existe um desequilíbrio de energia. Então, o que você vai fazer? O corpo, ele tem a capacidade de se curar naturalmente. Ele tem essa capacidade. Vai falar, mas e as pessoas que são imunodepressivas? Foi o que nem eu falei. Você tem que ir lá na raiz do subconsciente, olhar para essa pessoa, porque se essa pessoa está com o sistema imunológico incompetente, é porque talvez ela se sinta incompetente. Então, terapias como fazer a pessoa se sentir mais competente também aumenta o sistema imunológico. Incrível isso, né? Então, como eu disse, a medicina tradicional chinesa, ou a MTC, ela visa o equilíbrio e a harmonia entre forças opostas, tá? O Qi é a união do Yin e do Yang, que é o fluxo de energia que gira no corpo, e nós temos a integração da mente, corpo e energia como apenas uma coisa só. Por quê? Porque é uma maneira holística que nós estamos falando, né? Peraí que tem um comentário aqui, vamos ver. Exatamente, Fernanda. Não é interessante para as pessoas, né, para a indústria farmacêutica, no caso, não é interessante eles venderem o conhecimento. Eles querem obter o conhecimento para que exista mais venda de remédios. Eu não estou falando que remédio não funciona, eles funcionam, mas talvez eles funcionem não da maneira que a gente queira, mas só para tirar sintoma e não curar a doença. Infelizmente, a gente vive nesse plano que eu costumo falar que existem demônios entre nós, né? Pessoal, vai curtindo, vai compartilhando. Se tiver mais alguma pergunta aí, pode fazendo, que a nossa equipe técnica aqui está à disposição para vocês aí, para a gente poder estar respondendo essas perguntas. Vai ter coisas também que eu não vou saber responder, mas eu vou buscar uma fonte de conhecimento diferente, e se eu não responder agora, eu respondo em umas próximas, tá? Como eu estava falando, nós temos a visão holística, né, versus a visão cartesiana. A visão cartesiana visa olhar o corpo como uma máquina. Então você vai
tratar sintomas e eles separam a mente do corpo. É assim que a medicina ocidental, ela vê o ser humano, ela vê como parte, como uma máquina. Então, se você vê como uma máquina, você não coloca nome e com certeza você vai tratar como uma máquina, né? Não vai tratar o ser humano como ele deva ser, né? Já na visão holística, a gente faz a integração completa, né? Faz o tratamento de uma forma raiz, vai no cerne da questão, vai na raiz do problema. Então a gente trata, porque se você consegue tratar o problema, o sintoma automaticamente vai embora, correto? Né? É assim que funciona. Então, na medicina holística, na visão holística, a gente vê a união da mente, do corpo e da energia. Eu também passei por diversas questões dentro da minha cabeça, eu não conseguia entrar essa coisa, falando, não, isso é coisa de gente espiritualista, é coisa de gente que viaja, usa chapéu de alumínio, é uma coisa muito louca. Mas hoje eu vejo como isso é importante. Na verdade, eu era um ignorante, né? Nós temos, aqui no Ocidente, nós temos uma visão muito positivista, sendo que a nossa fé, o amor, o perdão, a forma que a gente pensa, isso conta demais, só que isso foi separado em determinado momento. Eu não sei se é por meio de algumas elites, né, oligarcas que não são eleitas, que acaba fazendo a cabeça das pessoas, formando opiniões. Então, é por isso que hoje eles querem regular a internet, porque hoje todo mundo tem voz, né? Então a gente não fica mais à mercê só daquilo que eles querem que a gente veja, né? Por isso que eles querem regular a internet, enfim, botar censura. Né? Eu não vou entrar nessas questões políticas, mas eu entendo que nós entramos nessa visão cartesiana já justamente para que você não tenha informações, né? Por exemplo, nós tínhamos lá em 1300 e alguma coisa, não me lembro muito bem porque eu era muito pequeno, então eu não lembro muito bem, mas foi em 1300 que eles o Papa da época, não me lembro o nome, também não me pergunte, numa sexta-feira 13, mandou eliminar todos os cavaleiros templários que outrora defendia a Igreja Católica, levando o ensinamento de Cristo, porque eles estavam ficando muito poderosos. Só que eles estavam ficando ricos? Não era isso. A questão não era dinheiro, porque a Igreja Católica era muito rica, sempre foi, até hoje é. E a influência delas também, né? Tanto, tanto na questão da fé quanto na questão material, eles são poderosos. Só que os Cavaleiros Templários estavam ficando mais ricos do que eles, mas como? De conhecimento, porque em determinado momento eles, na travessia, porque eles pegavam os peregrinos, né, eles ajudavam os peregrinos e ia até a cidade da onde Jesus viveu, morreu, enfim, foi crucificado, eles encontraram a mina do rei Salomão, e nessa mina existia conhecimentos, então eles tinham o conhecimento do rei Salomão, e eles tinham um exército, conhecimento e apoio do povo. Opa, peraí, isso é perigoso para mim. Então eles mandaram eliminar. Então hoje eu acredito que não seja diferente daquela época. É por isso que hoje, a sexta-feira 13, é o dia do azar, né? A gente fala sexta-feira 13, ai, não sai de casa, é dia do azar. Por quê? Porque tem essa história de que o Papa mandou eliminar todos os cavaleiros templários, né? Então, para você ver que a opinião pública, né, a nossa mente, eles sabem disso. Eles quem? Eu não sei, talvez exista uma elite aí. Tô usando chapéu de alumínio total aqui. Hoje a gente está vendo algumas coisas através da internet, né? Que manipula a visão, manipula a opinião pública, né? E se isso não fosse verdade, eles não estavam lutando para poder censurar a internet, porque hoje todo mundo tem voz, você pode expressar a sua opinião, você não fica mais à mercê de cientistas que aparecem na TV, nas mídias tradicionais, né? Hoje nós somos a mídia, através das redes sociais. Mas enfim, essa é a visão política.
a visão política, ó, a visão holística e a visão cartesiana, tá? É só para vocês entenderem esse ponto. Então a gente vai falar do Yin e do Yang, como eu já tinha falado, a gente vai especificar. O Yin é uma energia de repouso, introspecção, é noite, é frio, é água e está associada ao quê? Aos rins. E é uma energia feminina, eu não sou machista, tá? Isso daí é o que está escrito lá, é uma energia feminina realmente. Né? Então, e está ligada muito aos rins, que é a essência, a raiz da vida, o que conecta os nossos pais, os nossos ancestrais, a nossa energia que veio não sei de onde aí. Né? Não vou entrar nesse mérito espiritual. A energia Yang é uma ação de movimento, é dia, é calor, é luz, está associada ao coração e ao masculino. Tá? Já falo de antemão que isso daqui está no livro do Imperador Amarelo. Não estou falando nada que a mulher é fria e o homem é. Não, não é isso que eu estou falando, tá? É a analogia que eles fizeram. Então, para que o Yin e o Yang tenha essa dança, você precisa de equilíbrio. E o equilíbrio te traz saúde e harmonia entre o Yin e o Yang. Eles precisam estar em equilíbrio. Por exemplo, quando uma pessoa tem febre, o Yang está muito acima. Né? Quando a doença já está instalada no corpo físico e a pessoa fica só deitada, ela está muito Yin. Né? O Yin está imperando, a pessoa está sem energia para poder se movimentar. Então, o que faz a gente se movimentar e ter saúde, e estar aqui hoje assistindo essa live maravilhosa, que eu peço para vocês que curtam e compartilhem, você precisa estar em equilíbrio. Então, tendo equilíbrio entre o Yin e o Yang, você consegue ter saúde. Alguma pergunta sobre esse do Yin e do Yang? Até aqui tá tudo bem? Então, beleza. Qualquer coisa vai ficar gravado, vocês assistam depois e mandem lá no nosso grupo do WhatsApp as questões, tá? O Qi e energia vital na MTC. Eu até falei sobre isso, né? O Qi ancestral é a energia herdada dos pais e armazenada nos rins. Né? Eu me adiantei um pouquinho, mas vamos revisar de novo. Existe o Qi renovável, que é o Qi que nós utilizamos da respiração e pela alimentação diária. É claro que você precisa ter uma alimentação saudável para você poder mandar o Qi correto para suas células, né? Para as células não ter que ficar se desgastando demais, tentando quebrar e pegar aquele Qi que está incorreto. Por exemplo, vou falar um refrigerante. Não é saudável. Então o corpo vai precisar fazer um processo de renovação daquilo para retirar o quê daquela tranqueiraiada toda? Açúcar, acidulante, xarope de coca. Ele vai precisar renovar aquilo e aquilo vai desgastando as células. Entendeu por que a gente morre mais rápido? E o Qi, a velhinha, acaba mais rápido? Porque o corpo ele vai ter que vai ter que se movimentar mais, gastar mais Qi ainda para poder renovar, tirar o líquido, a parte realmente que presta da água. Vai ter que tirar as toxinas para pegar as partes, né, que realmente servem para o nosso corpo. Então, como a gente consegue renovar esse Qi? Através do Qigong, que é uma prática de exercício chinês. Inclusive, quem está lá no nosso grupo vai receber um desafio diário, né? Quer dizer, semanal, para vocês praticarem e verem como que isso afeta o corpo de vocês. Olha que incrível isso. Eu vou fazer um vídeo com a prática. Vocês vão fazer também um suco detox. Olha que bacana isso. Para desintoxicar o fígado. E a prática da respiração, tá? Então, para você manter o Qi em harmonia, o Qi, o seu Qi ancestral alto, que vai fazer você ter longevidade, é o Qigong, que é a prática de respiração com exercícios, a acupuntura, a alimentação, e vai ajudar a equilibrar
o Qi que é realmente saudável, tá? Então não se esqueçam que vai ter práticas aí durante essa semana. Então quem ainda não curtiu, curte, compartilha aí essa live para que mais pessoas vejam. Ah, os órgãos comparado, né? Os órgãos comparado às emoções. Tudo meu aqui é em caveira, né? Você já percebeu? Caveira aqui, caveira lá. Isso daqui é pra me lembrar que um dia eu vou morrer, né? Então, pra mim, me manter humilde, porque todo mundo acaba no mesmo buraco. Então, cada órgão, ele expressa uma emoção. E cada órgão também, ele se abre em um determinado local. Só que isso eu vou falar ao longo das lives para não me estender muito e ficar muito confuso, porque eu vou mandar um material lá no grupo para vocês ir estudando e tirando as dúvidas, para a gente ir conversando sobre isso, tá? O fígado, a emoção do fígado é a raiva. Então, os chineses chegaram à conclusão de que a raiva ela é produzida no fígado ou o fígado processa essa emoção. O coração é a alegria excessiva. Ó, eu vou falar uma coisa já para vocês de antemão, já vou antecipar, tá? Mas a alegria não é bom? Não, alegria excessiva não. Por exemplo, eu já vi um caso de uma pessoa que foi que deram notícia para ela, né? Porque choque causa patologia, tá? Então tomem cuidado ao vocês darem alguma notícia para alguém. Eu conheço uma pessoa que ficou sabendo que ganhou na loteria. A alegria foi tanta que a pessoa infartou, tá? Morreu do coração, tipo, não acreditou. Ou seja, a alegria excessiva também pode, mas gera outras coisas, outros distúrbios. Isso só foi um exemplo, tá? O baço, ele tá ligado à preocupação. Pessoas com muito preocupadas, elas têm o sistema digestivo afetado. A gente vai ver exemplos durante as lives, tá? O pulmão, ele carrega a tristeza, né? E os rins é responsável pelo medo. Medo, insegurança. Olha aí, ó. Então, o medo tá ligado a, aos rins. Um animal, quando você encurrala ele, ele tá com muito medo, medo de morrer, ele faz xixi. Ele não tem o controle, né? Mas quando eu falo medo, não é esse medo, tipo assim, eu tenho medo de pegar ônibus, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de andar de moto. Não é esse medo, tá? O rim, ele tá muito ligado ao medo visceral, ou seja, a vontade, a força de vontade. Então, uma pessoa que sofre de depressão é uma pessoa que está sofrendo, vai sofrer, se não sofre, está sofrendo dos rins. A gente vai chegar a essas conclusões. Só estou dando exemplos aqui para na próxima live a gente poder estar falando sobre isso. Por exemplo, pedra nos rins. Qual é a doença psicossomática? Né? O que tem na cabeça dessa pessoa? Ela tem medo de enfrentar o futuro. Sabe, as pedras no caminho? Literalmente vai se somatizar nos rins. Então, a pessoa que tem medo do futuro, ela vai somatizar nos rins as pedras ou os cálculos. Interessante isso, né? Cada órgão também corresponde a 5 elementos. E isso é importantíssimo vocês saberem para a gente chegar no raciocínio clínico da psicossomática segundo a medicina tradicional chinesa. Tá? O fogo está ligado ao coração, que tá ligado, isso é um elemento que tá ligado também a um clima, né? Enfim, então o fogo é o coração, que tá ligado ao verão. A terra é o baço, né? Que o baço ele tem a função de transformar e transportar. O quê? A alimentação, né? É ele que vai lá e transforma e transporta. O metal, o elemento metal, é o pulmão, tá? Eu não sei por que que tá.
Tá tudo ao inverso aqui, mas a gente vai chegar num denominador comum e a gente vai refazer isso daqui porque tá um pouquinho, tá um pouquinho diferente. É porque a gente está falando de sistema de alimentação e sistema de geração, tá? O metal, ele tá ligado ao pulmão, então elemento metal. Não sei por que que os chineses falaram isso, porque a gente tem um ciclo de controle aqui que a gente vai falar sobre isso também. A água está ligada aos rins. Só que um alimenta o outro. Por exemplo, a madeira alimenta o fogo sai da terra, na terra a gente retira o metal, e o metal, quando derretido, vira líquido, então vira água. Eu não sei porque que os chineses fizeram isso. É uma analogia muito louca, mas vocês vão chegar até esse ponto, até esse momento, tá? A importância para o profissional da área da saúde de vocês saberem isso, para vocês poderem humanizar mais o tratamento de vocês, ou até mesmo terem mais empatia para poder estar tratando outras pessoas. Não digo de tratamento de terapêutico, mas um tratamento humanizado, de você saber que a outra pessoa também sente, tem as suas dores, tem as suas. Tem as suas emoções, que as pessoas também sentem, ela também tem sentimentos, né? Para quê? Para que vocês tenham resultados duradouros, né? Para que os resultados sejam praticamente para sempre, né? Não digo para sempre, que é muito tempo, mas pelo menos que a pessoa possa viver com dignidade por muito mais tempo, e até você mesmo, né? E a satisfação também, né? Isso te torna um pouco mais grato. Isso é muito gratificante. Quando eu atendo meus pacientes, eu consigo resolver o problema. Não são todos, óbvio, né? Mas 98% dos casos a gente consegue resolver. Os outros 2% já não é minha área. Então a gente encaminha para outros especialistas, né? Mas o importante é você identificar. A prática ela se torna mais gratificante quando você vê o retorno e o resultado. Você não pode só ficar pensando na questão financeira, porque automaticamente, quando você pensa na pessoa e você tem a melhora da pessoa, você se sente mais grato, mais confiante, mais capaz, com mais saúde, e automaticamente o retorno financeiro vem. Você não precisa ficar visando só o dinheiro, né? Atendendo aquela coisa louca de baseada, trazer um monte de gente, enfim, você acaba não dando conta de quase ninguém, né? Então, os próximos passos, eu vou mandar lá no grupo. Eu peço para quem não entrou ainda no grupo de WhatsApp, já foi compartilhado nos stories do Instagram e também foi compartilhado no. Quem não me segue, ó, quem está assistindo pelo YouTube, é a primeira vez que está caindo de paraquedas aqui no canal para assistir nossa live, tá? Eu quero que vocês me sigam. O meu arroba é @fluirdavidaoficial. @fluirdavidaoficial. Nos stories, a gente vai deixar o link das nossas. Do nosso grupo lá do WhatsApp, onde eu vou mandar enviar os materiais de estudo, para a gente poder estar acompanhando, e eu vou estar acompanhando vocês de perto também, tá? Então, os próximos passos é a prática diária, né? O Tai Chi, o Qigong, eu vou estar ensinando isso através de vídeos, né? A alimentação consciente também. Então, se você está passando por um desses problemas que eu estou falando aqui para você, é sempre importante procurar um profissional qualificado, tá? O importante também é você se auto-observar. Monitore seu corpo e as suas emoções. Quando você tiver com alguma dor, preste atenção no que você está passando na sua vida. O que está acontecendo na sua vida? Se você melhorar isso, você melhora o corpo. Mas lembra que se você também melhorar essa dor, automaticamente o pensamento acaba melhorando também, se transformando, mudando. Incrível. E a integração, né? A sua prática profissional. O importante é você levar esses conhecimentos para dentro dos seus tratamentos. Então, as próximas lives vai ser no dia a live 2 vai ser no dia 31. A gente vai falar das emoções e as doenças. A gente vai fazer um mapeamento emocional dos órgãos. Então, eu quero que vocês já façam esse exercício. O que está acontecendo com vocês?
agora nesse momento, né? O que está acontecendo durante a semana e aonde está te doendo. E veja que incrível aonde esses dois pontos se conectam. Então, os temas tá aqui na nossa timeline, né? Tá aí passando na tela de vocês. Tirem print agora, né? Para não perder. Para quem ainda não conseguiu entrar no nosso canal, não conseguiu entrar no nosso grupo de WhatsApp, tirem print da tela nesse momento, para não perder as próximas lives, porque eu acredito que vai ser muito mais interessante do que essa que a gente está fazendo hoje aqui. Espero que a adesão seja muito maior também, que as pessoas se interessem mais pela sua própria saúde e a saúde das outras pessoas, porque se você não cuidar da sua própria saúde, você vai ter que pagar para que alguém cuide. O que você prefere? Tem alguma pergunta já aí? Alguém perguntou alguma coisa? Se você é aluno da Anhanguera, assistiu a minha palestra, né? Manda um oi para mim lá no canal, se você tá me assistindo agora. Se você é da palestra da Anhanguera, que eu fiz na semana passada. Manda um oi para mim, que a gente vai te adicionar para poder ter acesso a mais materiais. Então, pessoal, quero agradecer muito, é uma honra tê-los aqui. É uma honra quem ficou e assistiu até o final. Podem mandar suas críticas. A gente aceita de bom grado. Isso faz com que nós melhoremos as nossas lives e também melhoremos o nosso conteúdo, né, que a gente programou. Então, compartilha com seu colega. Não esqueça de marcar aí na sua agenda. Coloca o telefone aí para despertar, tá? A nossa segunda live. E se preparar para as ferramentas práticas que eu vou estar jogando lá no grupo. Vai ser incrível. Se você tem alguém que está passando por algum problema, já pede para essa pessoa entrar e faz até o teste. Tudo que eu passar, tanto de suco detox ou exercícios físicos de respiração, passa para essa pessoa que a gente vai conversar na próxima live sobre isso. Então, para quem ficou até agora, muito obrigado e até a próxima. Forte abraço para vocês. Se vê lá no direct no Instagram. Manda lá. Fui.